Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós estamos ainda em pé, abrimos a Bíblia. No capítulo 3 de Josué. Vamos estudar 3 e 4. Baixa um pouquinho o volume aqui, tá? Por favor. 3 e 4 de Josué. Pode baixar um pouquinho mais ainda. Vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, que nós estudaremos hoje. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Deu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haver de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te, porque os olhos de todo Israel, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegar às portas das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouse nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do Senhor. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Satã, e as que desciam no mar de Ará, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Vamos ler juntos. Porém, os sacerdotes Que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio. do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Lemos um capítulo completo. Vamos ler agora capítulo 4, verso de número 19, até o verso de número 24. 19 até 24. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó.
E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Glória a Deus. Tome assento. Dê um glória a Deus e um aleluia bem legal. Como vocês viram, em pouco tempo nós lemos juntos, e é diferente, não é? Ler aqui junto com os irmãos, esse exército de pessoas, parecendo até o povo de Israel acampado, lá no deserto, lá em Sitim, pronto para atravessar o Mar Vermelho. Uma coisa é a gente ler sozinho, outra coisa é a gente ler aqui. Uma coisa é a gente dizer assim: eu só consigo estudar a Bíblia sozinho. Outra coisa é dizer: eu estudo e outros estudos também. É realmente tocante e empolgante. E eu quero bater continência para esse exército da Assembleia de Deus em Belém do Pará. O exército de domingo pela manhã. O exército do culto da família com a escola dominical. O exército da Bíblia. O exército do estudo da Bíblia. O exército dos que escrevem a Bíblia Sagrada. Só para lembrar você, olha aqui, ó. A minha Bíblia manuscrita de Josué. Eu vou pegando, e a minha é em papel pequeno. A sua deve estar sendo escrita também. Não perca essa chance. Só para a gente relembrar, quantos aqui estão escrevendo, copiando a Bíblia? Pelo menos um versículo por dia. Levante o braço, sinal. Isso, vou pedir para ficar em pé. Eu quero aplaudir todo mundo que está fazendo isso. Fique em pé e vamos, todos que estão escrevendo a Bíblia. Isso significa dizer que desde pouco tempo, em cada lar em cada casa vai ter uma Bíblia manuscrita por essa família. E vai ser muito bom se os demais também criarem essa inspiração. Um versículo por dia, 2 por dia, não importa. Vamos aplaudir esses irmãos, essas irmãs que estão fazendo isso, estudando a Bíblia Sagrada. E para que vocês não imaginem que isso é apenas uma moda que vai passar, deixa eu dizer para vocês, nós temos que ser exemplos mais velhos, tá? E escrevendo. Embora alguém dos mais idosos diga: eu acho que eu vou morrer e não vou terminar. Calme, começa a escrever, que pode ser que Deus tenha misericórdia de ti, e diga: eu vou deixar você viver até o dia que você terminar. Aí você ganha uns dias com Deus nisso. Além disso, você sai de atrapalhar na porta, que você não entra e não deixa os outros entrar. Por quê? Porque os nossos jovens estão vindo com tudo. Nós estamos construindo uma geração que não é só aquela geração que serve a Deus, já é muito. Não é aquela geração que diz assim: eu leio alguns versos da Bíblia, já é muito, mas não só. Não é aquela geração que diz assim: eu vou só ler a Bíblia pelo menos uma vez na minha vida completa. Tem muitos idosos como nós que nunca fizeram isso. É uma geração que está dizendo assim: eu vou ler e vou copiar uma Bíblia com minha própria mão. Eu vou produzir um documento, um legado, um manifesto, um manuscrito da minha fé. E aí, meus amigos, vocês já perceberam, é melhor que nós, os mais idosos, devagarzinho, vamos fazendo e dizendo para os filhos: sigam, deixem os filhos passar na nossa frente, não tenham ciúme deles. Por quê? Olha aqui esse coral. Vamos bater um aplauso aqui para o nosso coral da nossa missão Atitude, nossa missão de adolescentes. Fique em pé o coral, por favor, para mim. Esse coral todo aqui, ó. Essa turma toda aqui. Essa turma toda aqui, eles não só cantam. Daqui a pouco, esse ano, no dia da Bíblia, em dezembro, um aviso, nós vamos fazer a primeira festa nesta igreja, onde os nossos filhos, com menos de 12 anos, começarão a apresentar o Novo Testamento totalmente escrito por eles. Vai ter em dezembro a festa já. Menos de 12 anos. Eu já tenho conhecimento de uma pessoa com 9 anos, que está escrevendo. Já tenho conhecimento de 10 anos, de 11 anos. Eu quero aplaudir vocês e dizer para vocês que nós temos muita felicidade de vê-los aqui. E comecem a escrever a Bíblia de vocês, para que vocês possam ser um exemplo a mais para as gerações que vêm. Deus abençoe vocês. Tome assento.
por favor. E para também todos vocês saberem o valor do que é a palavra de Deus, nós estamos esse ano orando a Deus, orem comigo. Quero fazer um apelo missionário. Se houver aqui entre nós qualquer pessoa que é habilitada em educação de crianças, no primeiro momento da vida, se possível, educação, psicopedagogia, seja o que for, da criança quando ela é gerada, ainda no útero da sua mãe, como é que desenvolve o conhecimento dela. Nós estamos começando a missão das crianças que ainda vão nascer, o que significa dizer que quando uma mãe, olha que coisa linda, eu posso lhe pedir para ficar em pé, minha irmã? Será que a senhora consegue? Aí mesmo onde a senhora está, esse casal lindo. Desculpa, mas deixa a criança amamentando, não quero expor, a senhora está bem protegida. Olha essa senhora, cadê a câmera? Coloca aí, pode cortar e colocar aqui, por favor. Olha essa mamãe aqui, uma mamãe assembleiana. Olha essa criança, aqui estudando a Bíblia, ouvindo a Bíblia. E olha essa criança que com certeza, esta mamãe e este papai já estão escrevendo um versículo por dia em nome dessa criança, para que quando essa criança abrir os seus olhos, ele diga: olhe sua Bíbliazinha, neném. E quando a criança começar a escrever as primeiras palavras, a criança diga: eu vou continuar, a Bíblia que meu papai e minha mamãe começaram, eu já vou continuar. Essa criança, se escrever 2 versículos da Bíblia por dia, quando ela tiver com 9 anos de idade, todo o Novo Testamento ela já terá escrito. E é exatamente esse marco que nós estamos colocando. Vamos aplaudir essa linda criança e essa mamãe que está aqui também. É um volume de bênção. Deus está para fazer uma coisa imensa nesse mundo antes da sua volta, e para Ele fazer isso, Ele tem que ter uma base, e a base é o seu povo, e o seu povo tem que ser uma base. Não pode ser um crente que é levado por todo o vento de ensinamento, para cá, para acolá, por tudo que é novidade. Não, tem que ser uma igreja que conheça a sua palavra. O nosso tema esse ano, quantos de vocês sabem qual é o nosso tema desse ano? Coloca aí, por favor, vai comigo. O tema de nossa igreja esse ano, quantos lembram qual é? Olha qual é o tema da nossa igreja. Depois vocês veem que tem um slide que tem escrito Assembleia de Deus em Belém também, tá? Para fazer igreja de Belém. E olha o nosso tema, Assembleia de Deus em Belém. Pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Isso, esse é o nosso tema. Ou seja, não interessa servir a Deus numa igreja cujo guia não seja Deus, através da Bíblia e do Espírito Santo. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o indivíduo, uma igreja guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Se nós cremos nisso, nós estamos dando para os nossos filhos agora esse fundamento especial. E é isso que domingo pela manhã, no culto da família com a escola dominical, a gente faz. Hoje estudando 2 capítulos da Bíblia, de modo alegre, de modo feliz e de modo muito breve. Olha só, lemos a Bíblia e cada um de nós dá um trabalho imenso. É o meu trabalho principal, ajudar a escrever um estudo da Bíblia, em cima da Bíblia, para que a igreja possa crescer como nós estamos crescendo e nossos filhos também. E nós temos um manual de estudo do livro da Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para você não perder. É um trabalho imenso, eu não durmo faz muitas horas. Pode deixar aqui comigo, bote aqui a imagem minha aqui, ó. É produzido por irmãos um manual para a gente estudar capítulo por capítulo, para a gente se aprofundar no capítulo, para a gente bater estaca naquele capítulo, sem levar você para toda a Bíblia. Está aqui para adultos e jovens, tá bom? Olha aqui para jovens, para ser o mesmo assunto e papai e mamãe poder sentar na mesa e conversar sobre o mesmo capítulo da Bíblia, do ponto de vista diferente, de gerações diferentes. E não está aqui comigo, mas no próximo domingo eu quero que esteja, um bem pequenininho, que é um manualzinho aí, pode colocar, para os nossos cultos em casa, de célula, missionária e tal. Uma folhinha para o papai e para a mamãe. Lá tem sugestão de hino, de ilustração, para naquele culto da família, em meia hora, o papai e a mamãe chegam lá tranquilo, doutor, diz: olha, eu já li a Bíblia, domingo eu estudei, agora eu vou repartir com minha família e meus amigos a Bíblia, para você se aprofundar, para você poder dizer como Jesus enfrentou o diabo. O diabo foi, depois de Jesus estar
40 dias de jejum e disse: vou tentar na fraqueza dele. Primeiro, transforma em pão porque você está com fome. Depois, olha só, te joga daqui desse prédio alto, desse pináculo, porque os anjos vão te aparar. Olha aqui, Jesus, todo esse mundo é meu e eu te dou se prostrado te adorares. Que tentação, hein? O diabo é brabo. E Jesus nem titubeou, não piscou e não teve medo. Disse: está escrito, só isso. E disse para ele: está escrito. Para a tentação de multiplica o pão para aparecer, Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor Deus. Para a tentação de extraordinário, de tentar Deus, se jogar do alto para ver se Deus faz um milagre que não é necessário, Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando Ele precisar fazer, Ele faz, mas se você quiser tentar Ele, brincar com Ele, você vai se lascar, vai se jogar e vai quebrar a cara. Ele não tem compromisso com quem brinca com Ele. E para a tentação de toda a fama e o reino te dou, se prostrado me adorares, Jesus respondeu uma das coisas mais lapidares, disse assim: está escrito, somente a Deus adorarás, só a Ele darás louvores, retira-te de mim, Satanás. E Satanás foi embora com uma frase: está escrito. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E hoje nós temos uma lição empolgante. Quero que você esteja com sua, se você abrir, quem não tem ainda, deve ter, né? Eu acho que ainda tem alguma coisa sobrando, não tem? Das nossas revistas. Eu estimulo que você leve para casa e vá colecionando. A minha biblioteca está cheia de coisas que eu li, não é de coisas que ficou lá, porque eu estou lendo. Eu estimulo que você compre e tenha em casa para você. Abra comigo aí, é na página 17, ó, o nosso estudo, e aí tem as explicações todas desse estudo para a gente. Dê uma olhadinha os que tem, os que não tem, depois dê um jeito de levar para casa. Nós vamos mostrar um pouquinho mais. A primeira página é o espelho, olha só, tá? É o espelho, e aqui está um resumo dessa primeira página nossa. Aqui está feio, que é preto e branco. Aqui está bonito, colorido, e tem a foto do Rio Jordão aqui, bem colorido, bonito. E aqui está tudo que está nessa primeira página, está aqui, é o espelho, é o mostruário, é a síntese para a gente estudar bem. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, depois de ler a Bíblia, aí você lê a revista que tem explicações a mais do que você encontra na Bíblia, para você fazer o que há de melhor. Vamos juntos então nessa aventura. Para mim sempre uma aventura, domingo pela manhã, que felicidade, estar na casa de Deus, investir na minha fé, investir no bem-estar da minha vida, da minha família hoje, e além de tudo, construir um tesouro eterno no céu, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós não estamos só estudando para a cabeça, nem para o coração, nós não estamos estudando só para depois da morte para o céu, nós estamos estudando para hoje. Os conceitos e as lições valem para hoje, valerão para amanhã e ainda tem valor, que são valores eternos. Nós lemos os 2 capítulos da Bíblia e teríamos que escolher. É muita história bonita. Que título nós daríamos a esse estudo dos 2 capítulos? Na nossa lição a escolha foi qual? Travessia do Jordão. Não dava para falar sobre tudo, uma coisa que dissesse tudo o que aconteceu na travessia do Jordão. Um versículo desses 17 versículos do capítulo de número 3 e dos 24 versículos do capítulo número 4. 24 com 17 são 41 versículos. Um versículo desse que seja o melhor foi escolhido por nós, o 3,17. Vamos ler juntos? Juntos e forte. Porém, Josué 3,17. Você pode escolher um outro, mas esse realmente é uma síntese muito boa. Quando terminar nosso estudo, pelo menos uma coisa prática você tem que botar na cabeça, levar para casa, aproveitar, que é a verdade prática. Vamos ler juntos. 1, 2, 3, já.
Aleluia. Isso aí a gente tem que ler com muito ânimo. Os milagres que vivemos exaltam a Deus e devem ser contados aos nossos, pelo menos aos nossos filhos. Não é possível que você seja o maior agente secreto de Deus, que nem os seus filhos sabem o que Deus faz com você. Não é possível que a convivência dos seus filhos não permitam a ele o direito de pelo menos compartilhar as experiências que você tem tido com Deus, para que eles sejam mais fortes do que você, deve ser compartilhados com o filho. Eu colocaria uma frasezinha a mais aqui para ajudar você a pensar bastante. Os milagres que vivemos exaltam a Deus, nos trazem felicidade e devem ser contados aos nossos filhos. Eu colocaria, olha essa palavra, nos trazem felicidade e devem ser contados aos nossos filhos. Porque uma das maiores injustiças que nós cometemos com aquilo que Deus é, independente do que faz, porque só Ele ser já é tudo o que Ele faz. Mas a maior injustiça que nós cometemos contra Deus é, pode observar, a televisão, algumas igrejas criaram um modelo de dar testemunhos. E nós da Assembleia de Deus, antes já seguíamos. Eu fico aflito, eu fico angustiado, quando uma pessoa vem dar um testemunho, por exemplo, de uma cura que recebeu. E diz, meus irmãos, eu estava muito mal, estava para morrer, mas para a glória de Jesus, Ele me curou e acabou. Sabe qual é a impressão que eu fico quando eu estou sentado? E olha que eu sou crente, e olha que eu sou pastor. Imagina o descrente que não conhece Jesus e nada. A impressão que eu digo, que Jesus egoísta, que Deus é esse que só faz alguma coisa porque precisa de glória? O Senhor não precisa de glória, Ele é. Se você não der, Ele é. Se você der muita glória, Ele não fica maior. Não precisa. O Senhor quer te ajudar. Ele diz assim, quem pede eu respondo para que a sua alegria seja perfeita. Me pede. O Senhor nos abençoa para nos abençoar. Logicamente que todo milagre glorifica o Senhor Jesus, mas nós precisamos dizer, para a glória de Jesus e para a minha felicidade, para a minha saúde, para a minha alegria, para a minha paz, para o meu sorriso, para o bem-estar da minha família, que as pessoas têm que saber, nós colocamos um Deus como um Deus que precisa fazer alguma coisa só para o prazer dEle. Então eu coloquei aqui, todo milagre que Ele faz, exalta o nome dEle, nos traz bênçãos, e deve ser contado aos nossos filhos, louvado seja Deus. Veja lá, se não é assim, e dê uma saboreada naquilo que Deus faz para você. E aí, os 41 versículos estão organizados aqui, antes da travessia, durante a travessia e após a travessia, para a gente poder organizar nosso estudo. Mais uma vez, quem não se utiliza da revista é 5, 6 reais. Eu digo para você, se você não tiver o dinheiro realmente, e não puder deixar de chupar um picolé da Cairu, para comprar uma revista, você é muito ruim, crente muito ruim. Mas eu te dou de graça, para você ter em casa. Se for só isso que falta, para você poder ler completo, a gente crescer junto, e lá na sua família, um dia, escute bem, seu filho e seu neto vai perguntar, pai, o que é isso? Você vai dizer, esse é o estudo que me edifica da palavra de Deus, como eu aprendi e eu guardei para vocês não se esquecerem. O memorial das 12 pedras. Das 12 pedras. O filho mais ruim vai dizer assim, vou jogar fora isso aqui porque não presta. Aí você vai dizer, meu filho, você não sabe. De tudo que está aí, esse é o que mais presta. Você está lendo o livro, está aí, ó, o livro
imoralidade, livro de historinha, livro romance. Nesse aqui você tem, faça memorial. Faça memorial. Ok? Se você tiver aí, está tudo aqui. Vamos lá então? Vamos rápido. Antes da travessia, a Arca da Aliança. Melhor. Coloca o mapa, por favor, para mim. Vamos nos situar. Esse mapa está aqui na revista. É um tesouro essa revista. É um tesouro. Está bem no meio. Olha aqui onde é que nós estamos. Aqui, ó. Sitim. E aqui Gilgal. E aqui Jericó. Aqui a travessia do Jordão. Aqui nesse ponto, ó. Eles saíram de Sitim, atravessaram, acamparam em Gilgal, ficaram na moita, pertinho de Jericó, para fazer os últimos preparativos que Deus queria para poder chegar a Jericó. Esse é o mapa, está na revista, tem 2 mapas. Agora, vamos lá, volta lá o nosso Arca da Aliança. Coloca uma foto que eu pedi para você colocar, só para alguém ter ideia. Essa é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto pequeno, do tamanho desse púlpito aqui, ó, mais ou menos. 1 metro por 70, do tamanho desse púlpito. 1 metro por 70. Às vezes a gente olha aí, a gente não vê toda a largura, esse púlpito aqui. 1, 2, 3, 70, 1, 2, 3, 4. Do tamanho desse púlpito, um pouquinho maior só. Era feito todo de madeira, totalmente revestido de ouro, porque era pequeno, e representava a presença de Deus no meio do povo. Porque o povo de Israel não era um povo de muita fé, não. Eles gostavam de pegar em coisas. E enquanto Jesus não veio à terra para ficar no meio dos homens, Deus não podia ser visto e pego. Ele não foi visto e pego por ninguém, senão ele não seria Deus. Tudo que a gente pega e vê é coisa feita. E Deus resolveu representar a Arca da Aliança a pedido deles. Ela era feita toda de madeira e revestida de ouro. Esses varais é para que fosse carregado no ombro um do outro sem tocar. Representava a presença de Deus. E a ordem é: não fique tocando, não fique pegando, não fique incomodando, não fique achando que você... Quando carregar, carrega com as varas. Dentro dessa arca foram colocadas 3 coisas que eram carregadas para todos os lugares. Primeiro, foi colocadas as tábuas da lei. Os 10 mandamentos de Moisés estavam colocados aí dentro. Segundo, a vara de Arão que floresceu. Quando Corá, Datã e Abirá, os israelitas, foram para cima de Moisés e disseram assim: Moisés, nós não precisamos de você. Você não é líder coisa nenhuma. Deus não escolheu você. Aqui nessa terra de Israel, todo mundo é santo e cada um vai pela sua cabeça. Todo mundo aqui é pastor, sacerdote. Nós não precisamos de obediência de nada, de ninguém. Daqui para frente, nós vamos ser desobedientes. E o Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, calma. Pede para cada uma tribo deles trazer uma vara seca. E manda botar aqui na frente deles, ó, cada tribo. E diz para eles assim: amanhã voltem aqui. A que florescer é aquela que Deus escolheu para, através dele, liderar o povo. Vamos ver se tudo é igual. Vamos ver se Deus não escolhe ninguém. Vamos ver se Deus não fala. Vamos ver se Deus não é um Deus de ordem. Vamos ver se a igreja não precisa de ninguém. Vamos ver. E aí, meus amigos, precisaram morrer milhares de pessoas por causa da rebeldia deles. No outro dia chegou ali a vara de Arão, o sacerdote Arão. Ela tinha florescido, brotado, num dia só. Ela brotou, criou gumes e nasceu árvores na pequena vara. Quando chegaram lá, os filhos de Israel, que já não tinham mais Datã e Abirã, e 250 deles, porque a terra tinha se aberto uma cratera e eles tinham sido consumidos, olharam e disseram: perdão Deus, perdão Moisés, perdão Arão. Nós reconhecemos não só que existe só um Deus, e que não é todo mundo que é Deus, como Ele escolhe pessoas aqui na terra para orientar o povo. Estava ali. E a última coisa que estava dentro dessa arca era um pote
com maná do deserto. Olha que coisa extraordinária. A arca, venha para cá, pode colocar agora. A arca vocês já viram, a arca da aliança. Para onde Israel ia, a arca era levada. E onde a arca estava, quando o povo queria servir a outros deuses, ou pensar que Deus não estava no meio deles, toda a referência era: a arca ia na frente, a arca dirigia, a arca daria o caminho, e toda vez que o povo queria fazer besteira, lembrava-se: olha as tábuas da lei, a Bíblia. Segundo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ser desordenado, ir atrás de quem vocês quiserem, mas Deus sempre levanta uma pessoa para, naquele tempo, servir como orientador de um povo, e na obediência, a bênção, a vara, e no final, o pote com maná, dizendo: lembrem-se, em deserto não tem água, e em deserto não tem comida, mas o Senhor não deixou faltar nenhum dia o maná e o alimento para vocês. Esse era o testemunho da arca. A arca é Jesus. Depois Jesus veio. E quando Jesus veio, disse: eu não vou poder ficar com vocês, e vocês não precisam de arca mais, não, porque eu já vim aqui com vocês. Eu vou subir, mas eu vou mandar a minha presença, o Espírito Santo, outro Consolador, que vai estar com vocês o tempo todo, ensinando, dirigindo, e não vai ser mais um objeto, porque vai servir para o mundo todo. O objeto só fica no meio de um povinho qualquer. E essa arca, ela também é representada pelo meu coração, que está aqui dentro, onde sou o templo do Espírito Santo. O que é que tem dentro do teu coração? Tem lei? Tem Bíblia? Para te dirigir ou não? Ou você é um vândalo qualquer da fé, que inventa o que você quer? No seu coração tem algum respeito pela igreja de Cristo? Algum respeito por quem Deus levanta para liderar um povo? Você é o maior falador contra a igreja e contra quem Deus levanta. É Datã e Abirã, que um dia pode ser consumido. Se manca, bota a vara. Está seca, não tem inveja. Deus tem para cada tempo a pessoa. E por fim, nesse teu coração, tem maná, tem água, tem pão, tem confiança, tem alimento, tem segurança. Arca, a arca representava isso. Santificação. Santificação quer dizer um processo que desde que a gente recebe a Cristo, saímos do mundo, éramos miseráveis. Nosso pensamento e desejo era para o pecado, a gente vai melhorando. Jesus muda, Jesus nos salva, nos chama de santos. Ele nos considera aquilo que nós vamos ser. Ele crê na gente. Mas a gente fica olhando dizendo: como é que Jesus me chama de santo se eu tenho tanto defeito? E tem alguém que diz assim: então Deus é errado porque me considera santo se eu sou tão defeituoso. É o contrário. Como é que a graça de Deus me chama de santo, eu que sou tão defeituoso? E como é que Ele acredita que eu vou melhorar cada dia e vou me tornar um santo mais perfeito? Essa é a graça de Deus. O que é a santificação? Santificação é: eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero ser melhor hoje do que ontem. Santificação é: eu não sou perfeito, mas eu sou melhor. Cada dia que passa eu estou melhorando. É uma obra em construção. E tem mais: nem estou aí para me comparar com outros, a não ser com Jesus. Eu quero só saber, hoje, depois que eu sair dessa escola dominical, eu sou uma pessoa ou um crente melhor, mais animado ou pior do que eu entrei? Se for pior, você está regredindo e voltando para o seu estágio, e isso não é santificação. Se for melhor, você está se aproximando de Deus e está ficando longe daquele modelo ruim que você era. E diz a Bíblia: filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o nosso corpo de corruptibilidade se revestirá de incorruptibilidade.
então nós seremos semelhantes a Ele. Que coisa bonita essa caminhada. Cada dia melhor, até o dia que seremos como Ele é. E isso é santificação. Melhor do que ontem, embora não perfeito. Durante a travessia, o Jordão transbordava. Vocês vejam que hoje eu aproveitei para fazer uma boa introdução, quero fazer um bom final, estou mais rápido. E também hoje, porque eu queria valorizar o que está aqui. Todas as leituras que eu peço para ser feita aqui, elas estão em azul no texto da lição, para facilitar para você, ó. Depois até eu vou pedir para o pessoal da mídia, nosso do PEC, para fazer as páginas da lição, quando eu for falando, mostrar. Está tudo em azul. Para aquela pessoa que não vai poder estudar aqui com a gente, aqui, quando ele ler, facilitar um pouco. Está em azul. É a leitura que eu peço. Disse, como é que o pastor pede para o irmão ler? Está aqui, já foi escolhido. Comprem, tá? Eu estou valorizando também um pouco aqui. Mas vamos lá, durante a travessia, o Jordão transbordava. Quem mora em Belém do Pará sabe bem o que é isso. Maré cheia, lançante, março, horror. Quando coincidir chuva com maré alta, significa dizer a cidade vai parar. E quem não conhecer a cidade e quiser andar, vai morrer afogado num canal podre e fétido. Porque transborda as ribanceiras. E quando transborda a ribanceira, atenção para isso. Um canal ou um rio, quando ele transborda, uma lâmina de água desse tamanho, não, pode passando. Uma lâmina de água desse tamanho pode atingir até 1 quilômetro. E quem estiver lá naquele quilômetro vendo, dizendo assim, isso aqui é a água do canal Cristal do São Joaquim, meu Deus, transbordou. Olha só a interrogação, o que tem entre aqui e o lugar mais fundo do rio? Vamos passar ou não? O Jordão transbordava. E dizem os historiadores que quando o Jordão transbordava, ele chegava a ser 30 vezes mais largo. Estava cheio demais. Ninguém tinha noção onde era o canal, onde era o vale, onde era o lugar mais... Não tinha. Transbordava. Diz a Bíblia que o Jordão transbordava durante todo o período da colheita, todo o período da seca. Eu não gosto muito de dizer essas coisas, mas hoje eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu fui tocado com palavras como essas. Eu fiquei pensando assim, vem cá, o Jordão transborda para que haja colheita, ou a colheita provoca que o Jordão sempre possa transbordar? E perguntei de Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração. Ele disse assim, Samuel, se você quiser que o rio do Espírito transborde na igreja, seja uma igreja que colhe vidas. Seja uma igreja que evangelize e discipule o ano todo, que se houver colheita, diz a palavra, o Jordão transbordava durante toda a colheita. Para que o Espírito Santo vai se mover numa igreja se o crente parado, não anuncia, não colhe nem na sua casa? E alguém pedindo de Deus, fazendo pirueta e tal. O Espírito de Deus, o rio de Deus é para que a gente colha frutos, colha vidas, colha pessoa. E tanto a colheita produz, quanto mais colheita, mais poder de Deus para colher mais, quanto mais rio transbordando, mais nós deveríamos, que sopra o Espírito de Deus. Bata no seu coração e diga assim, eu sou um rio transbordante. E eu vou colher. E não vai faltar a bênção do Espírito Santo na minha vida. Águas que pararam. O rio Jordão, só de passagem, é o rio, tá? O rio mais, em área mais baixa do planeta Terra. O rio Jordão, o nome Jordão quer dizer que desce. Seria cascata, seria cachoeira. O